Quero ler a palavra de Deus com vocês hoje à noite, no primeiro livro dos Reis, o capítulo 22. Estamos estudando sobre a vida acima da mediocridade. Quais são esses ingredientes ou essas características de uma vida acima da mediocridade? Lembrando sempre que o que estamos dizendo é que não precisamos ser pessoas extraordinárias para experimentarmos o extraordinário de Deus. Para sermos usados de maneira extraordinária por Deus. Nós estamos estudando algumas personagens da Bíblia Sagrada que experimentaram de Deus acima da média e viveram acima da mediocridade. E hoje eu gostaria de lhes falar de um dos profetas de Israel. O nome desse profeta é Micaías. Micaías viveu num tempo muito difícil. Você sabe que quando o povo de Israel, depois dos 420 anos de escravidão no Egito, saiu com Moisés, peregrinou 40 anos pelo deserto e entrou em Canaã, tomou posse da terra prometida, sendo conduzido por Josué. E Josué distribuiu a terra entre as tribos de Israel. 12 tribos, 11 porções de terra. E depois que a terra estava dividida entre as tribos de Israel, 11 porções de terra, porque a tribo dos levitas não recebeu uma porção de terra para cuidar, porque era sustentada pelas outras 11 tribos, porque a tribo de Levi cuidava da questão da religião de Israel. Nesse período de tomada da posse da terra de Canaã, Israel é governada pelos juízes. Então nós temos aqui, Egito, Moisés, Josué, juízes. Esse período dos juízes aqui demorou bem uns 400 anos, em que Israel era governada por juízes. Por exemplo, Débora, Sansão, Gideão, Jefité, que nós estudamos aqui. E depois desse período dos juízes, no tempo de Samuel, que era juiz, era profeta, era sacerdote também, aqui no tempo de Samuel, Israel pediu um rei. E disse, olha, todas as nações têm um rei, nós não temos um rei. Deus não gostou nada da ideia. Já havia dito a Israel que era uma péssima ideia ser governado por um rei, mas Deus concede o desejo de Israel. Aliás, acontece isso bastante na Bíblia Sagrada, de Deus não gostar das coisas que as pessoas pedem para Ele, mas mesmo assim Ele conceder e dizer sim ao pedido que lhe é feito. Aconteceu dessa vez, pediram um rei. O primeiro rei foi Saul. Ele reinou durante 40 anos. O segundo rei foi Davi. Reinou durante 40 anos. O terceiro rei foi Salomão, filho de Davi. Reinou 40 anos. São 120 anos chamados, ou esse período chamado de o Reino Unido. 40 anos para Saul, 40 para Davi, 40 para Salomão. E quando Salomão morreu, o filho dele, Roboão, assumiu o trono de Israel. Mas o Roboão teve uma política de governo que desagradou o seu reino. Israel então se divide. Levanta-se em Israel um camarada chamado Jeroboão, que faz oposição ao rei Roboão. E Jeroboão leva consigo, numa guerra civil, digamos assim, das 12, 10 tribos de Israel. Ficam no Reino do Sul apenas 2 tribos, Judá e Benjamim. A partir desse momento aqui do reino dividido, Israel está dividido em norte e sul. O norte chama-se Israel, o sul chama-se Judá. O norte tem como capital a Samaria, o sul tem como capital Jerusalém. Esse período do reino dividido dura também bem uns 400 anos. O reino do norte teve
19 reis. E o reino do sul, 20 reis. Dos 19 reis do reino do norte, nenhum foi fiel a Deus. Dos 20 reis do reino do sul, 8 foram fiéis a Deus. Micaías vive esse período de reino dividido e ele é um profeta do norte. Lembre-se que o norte nunca teve um rei fiel a Deus. Um pior que o outro. E Micaías vive no período do rei Acabe, que era um louco desvairado. Casado com uma mulher mais louca que ele, Jezabel. É, por exemplo, no período do rei Acabe, que existe aquele evento do Monte Carmelo, da batalha ou do confronto, do conflito entre Elias, o profeta, e os profetas de Baal. E é ali, naquele momento, que o rei Acabe conhece o profeta Elias. Tem o primeiro encontro pessoal com Elias. Então, quando o rei encontra Elias, o profeta, o rei diz assim: é você, Elias, o perturbador de Israel? E o profeta diz assim: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel e feito uma confusão no reino é você, o seu pai e a sua mulher. Com a sua idolatria, com a sua feitiçaria e com a baixaria que é o seu governo. É interessante que na Bíblia Sagrada, os profetas, eles não se sentiam lisonjeados com os elogios dos reis. Os profetas tinham uma profunda consciência que não estavam a serviço dos reis, eles estavam a serviço de Deus. Os profetas funcionavam mais ou menos como a consciência dos reis. Os profetas sequer estavam no bolso dos reis. Todo profeta que fica no bolso do rei deixa de ser profeta. Elias não estava no bolso de Acabe. Uma história muito interessante, por exemplo, é que quando Elias derrota os profetas de Baal e todo o povo vai para o palácio do rei Acabe, Elias não vai comer na mesa do rei e festejar no palácio. Elias fica na presença de Deus, vai embora, até porque a Jezabel falou que ia matá-lo. A Jezabel falou: olha, se amanhã de manhã você não estiver morto, eu não me chamo Jezabel. Então é claro que ele não foi para a mesa do rei. Mas é claro também que ele não tinha ambiente na mesa do rei. O profeta não tem muito ambiente na mesa do rei. Com Elias não foi diferente. Muitos dos profetas de Israel profetizaram e tiveram as suas profecias registradas em texto. Elias, por exemplo, não teve as suas profecias registradas em texto. Nós temos na Bíblia Sagrada 5 chamados profetas maiores: Ezequiel, Daniel, Jeremias, Oséias e Isaías, e 12 profetas menores, cujas profecias foram registradas em texto. Mas muitos profetas não tiveram as suas profecias registradas em texto, e dos que tiveram as suas profecias registradas em texto, nem todos os textos estão compondo aquilo que nós chamamos o cânon da Bíblia Sagrada, não fazem parte da Bíblia Sagrada. Micaías é um profeta que não teve as suas profecias registradas em texto, mas ele foi um homem muito importante na história de Israel. E no capítulo 22 do primeiro livro dos Reis, conta-se um pouco da história do profeta Micaías. É o tempo do rei Acabe, o louco rei Acabe com a sua louca rainha Jezabel. E o rei Acabe é procurado. Rei Acabe é o rei do reino do norte. 10 tribos. Ele é procurado pelo rei do reino do sul, por Josafá. Naquele período, Josafá era o rei do reino do sul. E Josafá vai falar com Acabe, o rei de Israel. Porque o reino do sul chama-se agora Judá. Então o rei de Judá, do reino do sul, vai falar com o rei de Israel, o reino do norte. E Josafá fala para Acabe o seguinte: olha, a Síria pegou porções generosas das nossas terras, e nós não vamos fazer nada?
Acabe então diz para Josafá: se eu for para a guerra, você vai comigo? Josafá responde para ele: eu e você somos uma coisa só, o meu povo e o seu povo é um povo só, os meus cavalos e os meus cavalos são seus cavalos, são um exército só. Meus cavalos, leia-se meu exército e o seu é um exército só. Então o Josafá diz assim: Acabe, se você for para a guerra contra a Síria, eu vou junto. Apenas ouça o Senhor a respeito dessa demanda, desse conflito. Vamos consultar a Deus para ver se é bom mesmo a gente ir para a guerra, se a gente deve ir para a guerra ou não. Então, o Acabe manda chamar os profetas de Israel. Versículo 6 do capítulo 22 do primeiro livro dos reis. Então, o rei de Israel, o rei do reino do norte, Acabe, reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Vai, Acabe, vai para a guerra, porque Deus vai te dar a vitória. O Acabe voltou para o Josafá e disse assim: olha, consultei os profetas e eles falaram que a vitória é nossa, vamos para cima deles. Aí então Josafá diz: porventura tem algum outro profeta em Israel que não foi ouvido? Aí o Acabe responde no capítulo 22, versículo 8. Existe. Ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio. Melhor não falar com esse cara. Mas por que você não gosta desse cara, desse profeta? Porque ele nunca profetiza uma coisa boa para mim. Só coisa ruim. Como é o nome dele? É Micaías, filho de Imlá. Aí o Josafá fala: não, precisamos falar com Micaías. Aí mandaram chamar o Micaías. O mensageiro que foi buscar o Micaías, chegou lá para o Micaías e falou o seguinte, versículo 13. Ô Micaías, é o seguinte, o rei quer saber se deve ir para a guerra ou não. Ele já consultou 400 profetas, os 400 foram unânimes de dizer que ele vai para a guerra e que ele vai ganhar, que Deus vai dar a vitória. Olha lá o que você vai falar, hein? Não arruma confusão agora, os 400 profetas já falaram que Deus vai dar a vitória para o Acabe. Então olha lá o que você vai falar. O Micaías responde no versículo 14: juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. Então vamos lá. Quando chegou o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote e Gileade ou não? O Micaías respondeu: ataca e serás vitorioso, pois o Senhor entregará a Síria nas mãos do meu rei. Aí o Acabe falou assim: tu está me tirando. Versículo 16. O Acabe diz assim para o Micaías: quantas vezes eu já fiz você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Se a gente pudesse imaginar uma conversa entre o Acabe e o Micaías nessa hora, que criasse um diálogo, o Micaías podia responder assim: e quantas vezes adiantou? Você não é o tipo de rei que gosta de ouvir profeta. Você é o tipo de rei que só gosta de ouvir profeta que fala bem de você. Você é o filho do rei, você é o tipo de rei que tem os profetas no seu bolso, e eles são todos os camaradas que ficam aí do teu lado. Você já está decidido, Acabe, ir para a guerra. Você não quer ir para a guerra? Você não acha que você é o bom, que você vai ganhar? Não, porque você está consultando profeta. Aliás, se não fosse o Josafá mandar você consultar os profetas, sequer você teria consultado os profetas. Então você me chamou aqui para quê? Primeiro, você já sabe o que eu penso a seu respeito. Você já sabe o que eu tenho para te dizer. Não é muito interessante, só parêntese, né? Como essa história se repete. Bom, a gente não gosta quem fala a verdade para a gente. A gente só gosta de ouvir quem fala o que a gente quer ouvir.
Alguém já disse que conselho é uma coisa que a gente busca quando já sabe a resposta e quer encontrar alguém que concorda. É o Acabe. Ele já sabe o que fazer, aí vai conversar com o conselheiro, mas como você já sabe o que o conselheiro A vai falar, você fala, não, vamos falar com fulano ali. A gente faz uma seleção, a gente tem uma capacidade de calar as vozes que nos confrontam e fazer com que cresçam as vozes que nos aplaudem. Isso não é de hoje. O Acabe, então, vai dizer assim, fala a verdade, Micaías. E o Micaías fala, é o seguinte, então, rei. Israel vai ser destroçado pela Síria. Israel vai ficar como ovelha sem pastor, porque você vai morrer na guerra. E os cães vão lamber o seu sangue. O Acabe tem uma resposta interessantíssima. Prenda esse cara, meu. Prenda esse cara. Tira ele daqui, prenda. Pão e água para ele, até eu voltar da guerra. Versículo 26. Enviem Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam, assim diz o rei, ponham este homem na prisão a pão e água até que eu volte em segurança. E o Micaías então está sendo levado para a prisão, mas na saída da audiência com o rei, ele para e diz assim, posso falar só mais uma coisinha? Fala, Micaías. Tem jeito do senhor deixar uma ordem aí me liberando depois que o senhor morrer? Porque o senhor não vai voltar. Se o senhor não vai voltar, eu vou ficar preso infinito. Então, antes do senhor ir, o senhor deixa. Se eu não voltar, é porque esse profeta aí falou da parte de Deus, pode soltar o cara. Agora, se eu voltar, é porque Deus não falou pela boca dele, eu vou resolver o problema dele na minha volta. E diz a palavra de Deus que quando o Acabe foi para a guerra, junto com Josafá, e o Acabe era sangue bom, ele falou assim, Josafá, se eu for para a guerra, tu vai comigo? O Josafá falou, claro que eu vou. Mas na hora de ir para a guerra, o Acabe falou assim, ô Josafá, é o seguinte, tu vai vestido de rei que eu vou disfarçado de soldado. Mas a verdade é, o Josafá, você vai para a guerra comigo? Claro que eu vou. E Acabe, você vai para a guerra comigo? Claro que não. Sou bobo de ir para a guerra. Sou o rei. E acontece que o exército inimigo, o general do exército inimigo, reuniu a sua tropa e falou o seguinte, ó, vocês vão para o campo de batalha, vocês vão lá, mas é o seguinte, não se preocupa com ninguém, eu só quero a cabeça do Acabe. Só quero ele. E o Acabe, que não era bobo nem nada, foi disfarçado de soldado. Os soldados de Israel perseguiram, cadê o Acabe? Não acharam, mas o fato é que o Acabe morreu de uma morte casual, que uma flecha lá pegou ele sem querer e morreu. Só lembrar a história do sujeito que a morte falou que ia pegar ele meia-noite, no baile da cidade. E o cara foi para o baile da cidade e falou, a morte vai me pegar hoje à noite. E ele dançou, se divertiu, aí deu 11 horas, 11h30, 15 para meia-noite, ele já desesperado. Aí ele falou, preciso ir embora desse baile, mas o baile está tão bom. Aí quando ele foi indo embora do baile, passou pelo maître careca. Ele falou, rapaz, vou trocar de lugar com esse maître aí careca. Vou dar minhas roupas para ele e fico aqui de maître. Quando deu 1 para meia-noite, a morte passou por ele. Entrou no salão. Ele prendeu a respiração. A morte procurou por ele no salão, não achou. Aí a morte está saindo, na hora que passa por ele para ir embora, a morte fala assim, não achei o cara, eu vou levar esse careca aí mesmo. É o Acabe. É o Acabe. O profeta falou, ó, você vai morrer. Morreu. Porque profecia, pessoal, presta atenção no que eu vou falar para você. Profecia não é sugestão, orientação, não é projeção,
não é anúncio de possibilidades, indicação de probabilidades. Profecia é uma coisa que se cumpre, é notícia. Você vai morrer. Pode ir disfarçado de soldado, pode inclusive nem ir para a guerra. Vai infartar no palácio. Na hora que estiver tendo a guerra, você vai ter um infarto e vai morrer. Porque profecia se cumpre. Profecia não é um aviso para você tomar uma decisão para que ela se cumpra. A profecia se cumpre. Se você chegar para mim hoje à noite e falar assim, Ed, Deus vai hoje à noite te dar $1 milhão. Aí eu penso assim, vai nada, você é louco que Deus vai me dar $1 milhão? Eu vou dormir, não acredito, pois alguém vai bater na minha casa e me dar $1 milhão. Ou o banco vai ligar amanhã para mim e falar assim, olha, eu não sei o que aconteceu, eu tenho um depósito aqui equivalente a $1 milhão na conta do senhor. O senhor sabe do que se trata? Alguém vai. É profecia. E se alguém falar assim, olha, Ed, Deus falou que você vai morrer no acidente de carro na Imigrantes hoje à noite. Eu falo, eu não vou nem para Santos hoje. E se for, ver pela Anchieta. Sabe o que vai acontecer? No meio do caminho vai ter um desvio, eu vou pegar um trecho, e vou cair na Imigrantes e vou morrer na Imigrantes. Porque profecia não é assim aviso. Profecia é uma palavra que se cumpre. Então Acabe recebeu a profecia de que ia morrer e morreu, mesmo disfarçado de soldado. E os cães lamberam o seu sangue. Porque ele, disfarçado de soldado, foi empilhado com os mortos de guerra, não foi sepultado com as honrarias de rei e teve o seu sangue lambido pelos cães. Acabou a história. É uma história legal, né? O cara morre, o cão... Mas é uma história que para mim traz uma lição muito extraordinária a respeito de gente que vive acima da mediocridade. O que eu creio que essa história nos ensina é que para vivermos acima da mediocridade, nós temos que pagar o preço da autenticidade. E por autenticidade, eu quero dizer viver à luz da nossa própria consciência diante de Deus. Viver de modo a assumir responsabilidades pela pessoa que somos diante de Deus. Porque há 3 personagens nessa história de Micaías. Josafá, o rei do Reino do Sul. Acabe, o rei do Reino do Norte. E o profeta Micaías. Josafá representa aquele que quer ouvir a Deus e ouve os profetas de Israel. Acabe representa aquele que não ouve ninguém, só ouve a si mesmo. E Micaías representa aquele que ouve a Deus. É claro que naquela época, a maneira de ouvir a Deus era ouvir os profetas de Deus. Mas isso naquela época. E mesmo naquela época em que o jeito de ouvir a Deus era ouvir os profetas de Deus, havia orientações muito claras a respeito da necessidade de julgar o que os profetas estão falando. De discernir quem é profeta de Deus e quem não é profeta de Deus. Quem é profeta vendido para o rei e quem é profeta fiel a Deus. Tanto é que os falsos profetas em Israel eram punidos com a morte. Se isso fosse vigente hoje em dia, então, meu Deus do céu. Que até de gente sendo apedrejada, as reuniões de oração dos tios, das tias e das profetisas e profetas, estão bem esvaziadinhas. A Deus tem uma palavra para você, a palavra de Deus para você. Presta atenção, hein? Se nos cumprir, eu vou voltar aqui, eu vou te apedrejar na praça. Vai morrer apedrejado. Vou trazer todo o grupo de oração para te apedrejar, para cumprir a palavra de Deus. Ao profeta, vamos orar um pouco mais então sobre esse assunto. Você tem que saber o seguinte, que
Nós não podemos terceirizar a responsabilidade das nossas vidas aos profetas. Por quê? Os profetas, pessoal, nem os profetas se entendem. O profeta fala A, o outro profeta fala B, o outro profeta fala C. Cada profeta fala aquilo que lhe convém. Alguns profetas falam da parte de Deus, mas nem todos. Paulo, o apóstolo, ele diz lá em Coríntios, capítulo 12, julguem os profetas. Julguem as profecias. Presta atenção se isso é de Deus mesmo, se não é. Não confie cegamente nos profetas, porque senão você vai se machucar. Você não pode deixar que a sua vida seja conduzida por uma consciência que não seja a sua própria consciência. Por isso é que o Micaías diz assim, olha, 400 profetas já falaram para o rei que ele vai ser vitorioso na guerra? Já falaram. E daí? Você quer induzir a minha palavra para o rei? Eu vou ouvir a Deus. Não, mas os 400 profetas já falaram. Deus já falou através de 400 profetas. O Micaías diz, pois os 400 podem estar enganados. Não, mas são 400, eles foram unânimes. Não, mas eu conheço esses caras. Eu sei quem são eles. Não precisava nem se dizer para mim que eles são unânimes. Mas o fato é que eu não decido baseado no que os 400 profetas disseram. Eu vou ouvir Deus. E se quando eu ouvir Deus, Deus falar comigo a mesma coisa que falou com os profetas, glória a Deus por isso. Mas pode ser que Deus não fale. E eu não vou dizer nada exceto aquilo que eu creio que Deus falou para mim. Eu não tomo decisões baseado no que Deus falou aos profetas. Eu tomo decisão baseado naquilo que Deus falou para mim. Isso é Micaías. Josafá diz, não, eu decido o que Deus falou para os profetas. E o Acabe? Eu não preciso falar com Deus, nem com profeta, nem com ninguém. Eu decido eu mesmo. Eu não ouço voz de ninguém. Eu me basto. Eu sou rei. Eu sou sabidão. Sou inteligente. Sou estudado. Sou experiente. Sou vivido. Não preciso ouvir ninguém. Essa consciência aqui, essa pessoa que vive dentro dos limites da sua própria razão e dentro dos limites estreitos da sua própria experiência. Esse aqui é prepotente. Esse aqui é infantil. Esse aqui é maduro. Ok, eu vou ouvir os profetas. O que os profetas têm a dizer? Tudo bem. Eu vou lá no meu quarto e vou perguntar, e você? O que você diz para você mesmo? O que na sua razão, no seu entendimento, na sua experiência, no seu conhecimento, o que você acha de tudo que os profetas disseram? Só que nenhuma das duas extremidades aqui tem uma palavra confiável, porque falta uma terceira voz a ser consultada. E Deus, o que diz? E eu não sou guiado nem pela minha própria cabeça sozinho, e nem pela cabeça dos outros. Eu sou guiado, eu tomo decisões baseado naquilo que eu creio que Deus falou para mim. É assim que a Bíblia ensina. Se você abre a palavra de Deus no capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo assim, olha pessoal da igreja de Éfeso, é a última vez que a gente está junto, eu vou embora e não volto mais. Nós não vamos nos encontrar novamente. Não, Paulo, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim, e ele disse isso em vários lugares diferentes, através de várias pessoas diferentes, está dizendo para mim
que eu vou para Jerusalém, vou ser preso, vou sofrer e de lá não saio. Dali é morte. E de fato Paulo foi para Roma e foi morto em Roma. Não voltou mais a Éfeso. Mas o Paulo diz, isso é que o Espírito de Deus está dizendo para mim. E ali, naquela reunião, apareceu um profeta chamado Ágabo. E era um profeta respeitado, era um homem de Deus. Porque há profetas respeitados e homens de Deus. Há profetisas respeitadas e mulheres de Deus. O dom da profecia é bíblico. Deus tem palavra para a sua vida, para a minha. Deus fala. E fala não apenas na Bíblia Sagrada, mas fala pelos irmãos, pelos profetas, pelos conselheiros sábios e fiéis. Revelação é um dom que está na Bíblia Sagrada. Deus nos manda mensagens explícitas, diretas. Ágabo era um camarada assim, ele se levantou lá e falou assim, pessoal, vai ter um período de fome em Jerusalém. A igreja ouviu a profecia de Ágabo, tomou providências e de fato teve um período de fome em Jerusalém. Ágabo era um profeta respeitado. O Ágabo, na reunião lá em que o apóstolo estava em Éfeso, pegou o cinto do Paulo, e o cinto não era esse que nós usamos hoje, era uma faixa que a gente enrolava assim na cintura. Ele pega o cinto do apóstolo Paulo e diz assim, quem é o dono desse cinto? Vai sofrer muito. O dono desse cinto vai ser preso, vai ser torturado, vai ser maltratado, vai ser preso e vai sofrer muito. Aí o pessoal da igreja diz assim, está vendo, Paulo? É para você não ir para Jerusalém. O profeta falou. Mas o Paulo diz assim, por que vocês querem colocar tristeza em cima de mim? Eu estou pronto não somente a ir, mas a sofrer, e eu estou pronto a morrer por Jesus. E o Espírito Santo de Deus já falou para mim que isso vai acontecer. Eu não posso negar o que está dentro de mim. E é assim que nós devemos tomar decisões. Sem a arrogância de decidir como se soubéssemos tudo, mas também sem a infantilidade irresponsável de quem transfere para outros a prerrogativa de decidir. Mas, tendo ouvido o que os profetas dizem, tendo ouvido o que diz a minha própria consciência, eu me coloco diante de Deus e digo, Senhor, agora o julgamento é teu. Qual é a tua vontade para a minha vida? O que eu decido? Viajo ou não viajo? Compro ou não compro? Vendo ou não vendo? Faço ou não faço? Termino ou continuo? Começo ou nem começo? Insisto um pouquinho mais ou rompo agora de vez? Faço essa sociedade ou não faço essa sociedade? Mudo ou não mudo? Aceito essa proposta de emprego ou não aceito? Troco o certo pelo duvidoso ou não troco? O que eu faço? A Bíblia Sagrada diz assim em Tiago, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. E Deus vai conceder sabedoria. Quando você não sabe o que fazer, o que diz a palavra de Deus? Que o Espírito de Deus nos guia pelas veredas da justiça, nos conduz a pastos verdejantes, nos coloca num caminho de vida. Senhor, qual é o caminho de vida para mim? Qual das alternativas? Eu vou para a guerra ou não vou? Mas na hora de tomar a decisão, o que eu posso decidir? O que os profetas disseram? Ou o que eu acho que eu tenho que fazer? Ou o que eu quero fazer? Sem consultar sequer a Deus? Não, a Bíblia Sagrada diz, ajoelha no seu quarto, coloque seu coração diante de Deus, levante-se de lá e obedeça a sua consciência diante de Deus, a sua consciência diante de Deus. Se você perguntar assim, Ed, todas as decisões que você toma, você tem certeza que são da vontade de Deus, que você está fazendo exatamente o que Deus quer? Eu vou dizer, não tenho.
Aliás, vou dizer mais, quase nunca eu tenho certeza que é da vontade de Deus. Quase nunca. Do que eu tenho certeza? Eu tenho certeza que eu acredito que aquilo é a vontade de Deus. Agora, há uma distância entre eu acreditar que aquilo é a vontade de Deus e ser realmente a vontade de Deus. Mas que outra alternativa eu tenho? Decidir o que os outros acreditam que é da vontade de Deus? Não. Só posso decidir à luz daquilo que eu acredito que é da vontade de Deus. Não do que os profetas dizem que é da vontade de Deus. Não do que a minha mãe diz que é da vontade de Deus. O meu marido, a minha mulher. Marido não, porque eu não tenho. A minha mulher, meu pai, minha mãe, meu cunhado, meu sócio, minha sogra. Não vou decidir o que eles estão dizendo para mim. Porque senão eu vou ficar louco, né? A Bíblia Sagrada conta a história de um homem que tinha uma legião. Um homem que a gente chama de endemoniado. Ele tinha uma legião de demônios nele. Um dizendo sopra, o outro amarra, o outro solta, o outro derruba, o outro chupa, o outro morde. Ele não sabia o que fazer. Quando a gente terceiriza a nossa consciência para os outros, isso não é um caminho bom. Facilmente a gente acaba manipulado, enganado, usado, abusado. Mas quando a gente acha que sabe tudo e não precisa ouvir ninguém, a gente cai na ilusão. Porque a gente perde os critérios, a gente não tem critério de comparação. A gente fica preso só numa coisa. Como é que você sabe que aquela única coisa é boa, é correta, é saudável, é a única alternativa que você tem? Você fica preso ali, só na sua cabeça, só na sua cabeça. Você não se abre para informação, você não se abre para opinião, você não se abre para questionamento, você não se abre para pergunta, você não se abre para sugestão, você não se abre para nada, você fica ali preso dentro da sua própria cabeça. E a sua própria cabeça é muito pouco para um mundo desse tamanho que a gente vive. Para o que a gente tem de conhecimento, para a riqueza do próprio corpo de Cristo, de gente que anda com Deus, e para tanto profeta que tem, para a palavra de Deus, inclusive. Então, nem tanto lá para os 300 e nem aqui, só você sozinho. Como? Que o apóstolo o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, o capítulo 4. Ele diz algo extraordinário. Ele diz assim, vou tentar traduzir. Ele diz assim, olha, eu estou pouco ligando para o que vocês acham de mim. Porque eu também estou pouco ligando para o que eu mesmo acho de mim. E se eu estou pouco ligando para o que eu mesmo acho de mim, você acha que eu vou ligar para o que você acha de mim? Eu estou ligando muito para o que Deus acha de mim. É isso que me ocupa. Na linguagem do apóstolo Paulo, ele disse assim, a mim pouco se me dá de ser julgado pelos profetas, os 400 profetas. A mim pouco se me dá de ser julgado pelos profetas. E também, nem eu a mim mesmo me julgo. Porque embora na minha consciência eu esteja tranquilo e não vejo nenhum mal em mim, quem me julga é o Senhor. Por isso a coisa mais sábia que nós temos a fazer é, ouvindo as vozes, nos colocarmos diante de Deus e dizermos a Deus assim, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E essa é uma experiência de uma legitimidade tal que só na autenticidade do seu coração ela pode ser checada. Porque quando eu me levantar e disser assim para você, olha, eu tomei uma decisão, e você falar assim para mim, mas por que você vai fazer isso? Eu vou dizer para você, porque eu me coloquei diante de Deus.
E é isso que eu creio que Deus quer que eu faça. Somente eu e Deus sabemos se isso é verdade ou não é. Se eu não estou obedecendo outras vozes que me são convenientes, ou se eu não estou confundindo a minha própria voz com a voz de Deus, porque eu sou arrogante e prepotente, ou se eu realmente sou uma pessoa que ouve a multidão de conselheiros onde há sabedoria, mas que se ajoelha diante de Deus e pede sabedoria a Deus, e que tem a coragem de se levantar e dizer: eu vou fazer isso porque eu creio que esse é o caminho de Deus para a minha vida. E se não for, eu estou assumindo responsabilidades. Se não for, qual a alternativa que eu tenho? É dar o passo acreditando na cabeça de quem? Na sua? Dos profetas? De quem? Eu só posso confiar as minhas decisões à minha própria consciência diante de Deus. E uma coisa eu aprendi na vida: Deus não abençoa decisões, Deus abençoa intenções. Porque nós não temos condição de saber tudo a respeito de todas as coisas, nós tomamos decisões com informações incompletas, nós não sabemos tudo. E se soubéssemos todas as informações a respeito da nossa decisão, nós também não saberíamos interpretar corretamente 100% das informações. Então é por isso que o salmista, que diz que Deus, o Senhor é meu bom pastor, que me guia a pastos verdejantes e me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome, o salmista diz assim também, que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Se eu ouvir corretamente, glória a Deus. Se eu não ouvir corretamente, Deus pesa o meu coração e põe a sua misericórdia para correr atrás de mim, como Eugene Peterson traduziu o final do Salmo 23. A bondade e a misericórdia de Deus correm atrás de mim todo dia. Louvado seja Deus por isso. O que diz a palavra de Deus, palavras de Jesus para você e para mim? João capítulo 10, o Evangelho de João capítulo 10, versículo 27. Eu conheço as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aprendi na minha juventude. Deus, às vezes, fala através de sonhos, visões e revelações. Deus, muitas vezes, fala através das pessoas. Deus sempre fala pela sua palavra. Oswald Smith disse isso. Às vezes através de sonhos, visões e revelações. Muitas vezes através das pessoas. Sempre através da sua palavra. Para viver acima da mediocridade, a gente tem que assumir o ônus da nossa autenticidade. E o que é ser autêntico? É ser honesto diante de Deus. E dizer: Deus, aqui estão todas as vozes, as dos profetas e a minha própria voz, mas eu quero fazer a tua vontade. Seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Não terceirize a sua consciência. Tenha coragem de dizer não quando 400 profetas estão dizendo sim.
de dizer sim quando 400 profetas estão dizendo não. Seja autêntico. Não durma no barulho dos profetas. Você não precisa disso. Fazer o que todo mundo está fazendo. Você não precisa ser uma pessoa que vai na onda. Mas pelo amor de Deus, não se isole. Você não sabe tudo. O que você pode saber, o que você sabe pode ser inclusive certo, mas com certeza não é tudo. Não se isole. Ouça todas as vozes e se coloque diante de Deus. Porque quando Deus pega na nossa mão, Ele nos guia para pastos verdejantes, águas tranquilas e por veredas de justiça. O nosso bom pastor sabe de nós, nos conhece, sabe o que nos afeta. Ele é capaz de sondar o nosso coração e nos dar a direção certa. Você não sabe o que fazer, meu irmão, minha irmã? Ajoelhe-se. Ajoelhe-se. Você ficou de pé, não sabe ainda o que fazer? Ajoelhe-se de novo. Ficou de pé, não sabe ainda o que fazer? Ajoelhe-se de novo. Até que o seu coração seja cheio de uma convicção que veio de Deus para você. Com honestidade. Aí você se levanta e seja corajoso, seja corajosa de obedecer aquilo que a voz de Deus colocou no seu coração. Você fez o caminho, ouviu a multidão dos conselheiros, consultou a palavra, consultou a Deus. O que você faz depois? Faz aquilo que está no seu coração diante de Deus. Se der certo, glória a Deus. Se der errado, Deus vai ter misericórdia. O que você não pode fazer é amanhã ou depois, quando dá errado, você virar e falar assim: tá vendo, fui fazer o que você falou? E também o que você não pode fazer é, se amanhã ou depois dá errado, você falar: bem que eu devia ter consultado a Deus e ter pedido a Deus. Sabe o que eu ouço pessoas falando para mim? Pastor, minha vida está assim porque quando eu tomei aquela decisão eu estava longe de Deus. Ah, tomou aqui sozinha, né? Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Nosso caminho é confiar que o nosso bom pastor está aqui com a gente. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, do que sentimos. Deus tem os seus caminhos, tem seus próprios planos. Coloca a sua vida na mão de Deus. Está em dúvida? Está confuso? Está confusa? Coloca a sua vida na mão de Deus, Ele vai guiar você. Ouça os profetas, ouça a sua consciência. Pega tudo isso e coloca nas mãos de Deus. E deixa o seu coração ser cheio de uma profunda convicção de Deus. Por exemplo, é da vontade de Deus essa nossa mudança? Tudo que eu sei, que diante de Deus, eu acredito que esse é um caminho abençoado por Deus. Se a gente decidiu errado, Deus vai ter misericórdia. Se a gente decidiu certo, bondade de Deus sobre nós. Mas Deus pesa os nossos corações. E Ele diz assim: esses meus filhos aí não são crianças que vão na onda de todo mundo. Meninos levados como folha no mar. Esses meus filhos aí não são arrogantes e prepotentes. Esses meus filhos aí, de fato, eles querem fazer a minha vontade, viver para mim, me servir. E estão tomando decisões responsáveis com a sua consciência de joelhos. Eu vou abençoá-los. Eu estou com eles. E acho que Deus fala para os anjos: está vendo aquele pessoal da água branca lá? Solta a minha bondade e a minha misericórdia atrás daquele pessoal.
Você pode imaginar Deus falando isso a seu respeito? Está vendo aquele homem ajoelhado lá hoje à noite? Solta a minha bondade e a minha misericórdia para correr atrás dele amanhã, na segunda-feira, por onde ele for. Está vendo aquela mulher de joelhos, me buscando, querendo ouvir a minha voz? Solta a minha bondade e a minha misericórdia para correr atrás dela amanhã, onde ela for. O nosso bom pastor cuida de nós. Não tenha medo de entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Mas não entregue a sua vida na mão de mais ninguém. Só na de Jesus. Esse é um caminho de vida. Esse é um caminho de vida. O único caminho de vida. Deus nos abençoe. Amém.